Continuamos com a leitura e uma análise breve do Livro dos Espíritos. Como disse o nosso irmão, a doutrina dos Espíritos, ela vem nos lembrar o que Jesus há 2000 anos nos ensinou e nós, no viver de cada uma das nossas existências, fomos esquecendo. Então, este livro, o Livro dos Espíritos, é um livro-luz, um livro que nos ilumina, ilumina a consciência, ilumina o coração, ilumina a vida, ilumina o nosso caminho. Estamos no capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, porque é sempre o espírito, enquanto está em evolução, tem que reencarnar. Assim estamos aqui nós, reencarnados, vindos dessa pátria que é o mundo espiritual. E a questão 389 é a seguinte: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Às vezes, acabamos de conhecer as pessoas e sentimos por elas uma repulsão instintiva. Não sabemos de onde vem, não nos fizeram nada, não as conhecíamos antes. Às vezes até na convivência percebemos isso, mas nunca me fez mal. Porque é que eu sinto assim, não é? Os espíritos nos dizem, são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Não é preciso falar-se, mas há como que um reconhecimento. Como é que isso acontece? Nós sabemos que somos energia, não é assim? Nós somos energia e a nossa energia, ela depende essencialmente dos nossos sentimentos, da vibração dos nossos sentimentos. Além disso, nós temos a consciência de que somos espíritos de longa viagem já. Portanto, nós estamos aqui hoje, mas quantas vezes já estivemos? Quantas pessoas, quantos irmãos já encontramos? Quantos ferimos e quantos nos feriram? Quantos magoamos e nos magoaram? Tudo o que nós vivemos fica inscrito em nós, nada se perde. Então, as mágoas, as dores, as dificuldades, se nós não sabemos ainda, e nós sabemos o estádio em que estamos, não as sabemos perdoar, não as sabemos digerir, não as sabemos trabalhar em nós, elas ficam marcas, ficam sombras, que depois, ao encontrarmos, mesmo sem nos conhecermos, têm a atração, sofrem essa atração. Mas, neste caso, uma atração repulsiva, não é? Portanto, há uma antipatia instintiva, não sabemos de onde ela vem. Mas pode não ser só do passado. Um espírito pode sentir essa antipatia instintiva por outro por grande diferença estrutural do seu ser, não é? Portanto, se há uma forma de ser muito diferente, uma forma de pensar, de sentir muito diferente em relação ao outro, ele pode sentir essa repulsa instintiva, embora não vá funcionar no caso daquele que tem maior evolução, não vá acontecer que essa antipatia seja aumentada ou alimentada, não, vai ser trabalhada. Então, nosso irmão Miramês nos ajuda, de facto, no entendimento desta antipatia, dizendo-nos que ela ou vem do passado ou tem a ver com esta diferença de sentimento. No fundo, cada um de nós possui o seu magnetismo, tem a sua energia, possui o seu magnetismo e ele é bom ou é mau, é agradável ou desagradável aos outros e a nós mesmos, de acordo com essa vibração dos nossos sentimentos.
Muitas vezes sentimos essa antipatia por pessoas que nos estão muito próximas, por exemplo, pessoas da nossa família. Uma antipatia que queremos vencer e não conseguimos. Que nos recomenda o nosso irmão? Orações em favor do nosso irmão. Pedido a Deus para que abra o nosso coração à fraternidade, à amizade. E um dos melhores meios que podemos exercer para vencer em nós, para vencer a antipatia, é a caridade. Porque a caridade, que é o amor em ação, a caridade nos gestos para com essa pessoa, vai atingir o seu coração também. Temos que compreender que quando é antipatia ou é que vem do passado, foram coisas que ganharam raiz na nossa alma, não é? Portanto, são coisas que são profundas. E o que é que acontece quando os antagonistas se encontram? Os seus campos de força permutam essas energias antagónicas. Miramês nos diz que intoxicamos os nossos centros de força e isso, ao mesmo tempo, vai afetar o nosso sistema nervoso e adoecer o nosso corpo. Não podemos mais esquecer esse ser que nós somos, esse ser trinário. Nós temos o corpo, mas nós somos o espírito que o anima, e a ligar o corpo e o espírito, temos o corpo espiritual, o perispírito, onde estão os nossos centros de força, e não cuidando dele, não cuidando da forma como sentimos, da forma como pensamos, porque as nossas emoções é que vão determinar os nossos pensamentos, nós fazemos mal a nós mesmos, em primeiro lugar, ainda que possamos ou não fazer mal aos outros. Então, esta valia da doutrina espírita, que nos ajuda a compreender estas coisas tão fora do nosso entendimento até aqui. Qual é, então, o nosso maior interesse? Ser saudável, ser feliz, não é? Viver em paz. Então, temos que ser nós a tirar de nós as antipatias que temos alimentado, todas elas. Ele nos diz de uma coisa muito, muito forte. Assim como o ódio é o inferno vivo dentro da alma, nós sabemos que é, meus irmãos. Às vezes custa-nos ouvir. Mas o ódio, a antipatia, o rancor é um inferno vivo dentro da alma. O amor é o céu no país da consciência. Porque quando eu me esforço por amar, quando eu me esforço por perdoar, quando eu me esforço por retirar de mim essa antipatia, compreendendo, qualquer um de nós erra porque é ignorante. Certo, muitos já sabemos algumas coisas e continuamos a errar, mas de certo somos ignorantes das consequências daquilo que fazemos. Não pensamos nas consequências de alimentar determinados sentimentos e determinados pensamentos. Então, os espíritos inimigos reconhecem-se pela vibração energética, por esse magnetismo que captam um do outro, por esse reconhecimento que fazem um do outro. O Evangelho tem uma passagem muito bonita referindo-se aos pais e aos filhos, com quem tantas vezes há dificuldades tão grandes. Um de nós errou muito. Aprendamos a perdoar. Devemos limpar da mente alguma antipatia que por acaso tenhamos de alguém. Nos recomenda ainda Miramês, para não atravessarmos o túmulo de alma carregada, de espírito carregado de ódio e desejo de vingança. Esse estado de alma
provoca muita perturbação até nós compreendermos que é o perdão. O perdão, uma lição que Jesus deu insistentemente, a última lição, em momento tão atroz de sofrimento, a última lição de Jesus em sofrimento, o perdão, para podermos, em vez da antipatia e, no fundo, do ódio e do rancor, alimentarmos o amor, quanto formos capazes. A questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Será que a antipatia significa que nós somos maus? Os espíritos nos ajudam a pensar. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Não são necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção que o tempo passa, irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir, porque nós iremos compreendendo. Então, antipatizar com o outro não significa que sejamos maus, mas significa que há diferenças que nós vamos ter que limar, uma vez que com todos nós aprendemos, com todos aprendemos. E as pessoas que estão na nossa vida, elas são preciosas para a nossa aprendizagem. Essa é a verdade. Se não fossem preciosas para a nossa aprendizagem, não estavam na nossa vida, estavam na vida de outrem. Todas as situações, todas as pessoas que estão perto de nós, elas são importantes para a nossa evolução. Então, Miramês diz que a antipatia é sinal de inferioridade. Sim, não de natureza má, mas de inferioridade. Porque os espíritos puros, os espíritos bons, eles não têm antipatia por nenhum irmão. No fundo, quando se trata de diferente forma de pensar, ou até mesmo quando se trata de algo que fazemos errado e que magoa nosso irmão, ou que ele fez e nos magoou, nós compreendemos que somos todos espíritos em evolução, espíritos ainda com muito para aprender, não é assim? Então, em relação a nós, há diferentes graduações, diferentes estádios, diferente conhecimento, diferente moralidade. Portanto, somos todos diferentes. E se estamos todos juntos, é para nos ajudarmos nesse caminho de evolução. Se fôssemos todos iguais, o que é que aprendíamos? Nada. Se fôssemos todos iguais, não traríamos riqueza, diferença alguma à nossa vida. Então, há estas diferenças geradas estas antipatias geradas das diferenças de pensar, embora haja também as que são geradas no ódio. Por norma, não irão funcionar da mesma forma os dois tipos de espírito, um mais evoluído e outro mais atrasado, não é? Porque enquanto o mais atrasado é capaz de alimentar a antipatia e ficar ali a remoer como vai fazer, o mais evoluído, ele tenderá a compreender e perdoar. Então, a maturidade do espírito, porque todos nós vamos evoluindo, vai-nos levar ao conhecimento da verdade. Quantos de nós, muitas vezes, passado algum tempo de coisas difíceis terem acontecido, olhamos para trás e pensamos a importância que eu dei àquilo e afinal não valia nada? Nunca aconteceu a nenhum de vós? Às vezes fotografamos aquela pessoa e aquela situação, damos-lhe um valor enorme, a nossa vida fica ali prisioneira daquele momento e passado algum tempo percebemos, fiquei ali, a vida passou
e não tinha importância alguma. Então, Miramês nos ajuda a compreender que muitas vezes é aquela antipatia que ele diz, muitas vezes nós antipatizamos com as pessoas, com a fala delas, com o gesto delas, até com a maneira de rir, com tudo. Mete-nos impressão. Dávamos tudo para que ela não estivesse ali ao lado. A pessoa pode ter que mudar. Pode, mas principalmente cada um de nós é que tem que mudar a sua forma de sentir. Então, recomenda-nos ele oração assegurada na vigilância. Trabalhar a nossa vontade para desfazer este magnetismo, não é? Porque é preciso a vontade, exercer a vontade para desfazer o magnetismo, para ele não nos levar para baixo e sim nos trazer para o amor. Evitar discussões, não impor ideias aos outros. Cada um está no seu patamar, cada um está na sua fase. Ele vai amadurecer, porque nós não nos lembramos como éramos lá atrás. Às vezes dá-me vontade de chorar quando olho para trás e vejo algumas coisas que eu fiz e que ainda faço. Então, nenhum de nós lá atrás era melhor do que é hoje. Os nossos irmãos vão aprender tal como nós aprendemos. E temos que compreender que não é porque julgamos. Aliás, Jesus não julga ninguém. É curioso porque Miramês nos fala de Maria Madalena, aquela mulher que Jesus não julgou. Porquê? Porque Jesus sabia que o comportamento dela era próprio do seu estádio evolutivo e que ela ia compreender, e compreendeu, e iria ultrapassar essa fase. Jesus sabe que todos nós vamos compreender e melhorar. Portanto, trabalhar em nós a antipatia. E a questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Quando esta antipatia se verifica, onde é que ela nasce primeiro? Os espíritos nos dizem, numa e noutra indiferentemente, porque é uma questão que está e não há como evitar. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mais evoluído e um espírito menos evoluído, são diferentes as causas da antipatia e também diferentes os efeitos, e eu creio que já falámos disso, mas vamos ler toda a questão. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Não é? Nós compreendemos isso. Portanto, ele vai ser descoberto e, portanto, a defesa dele é pôr-se, é antipatizar e pôr-se em discussão e em defesa. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, ou porque dispares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. E quantas vezes faz aquilo que nos foi aconselhado lá atrás. Ora por ele e exerce toda a caridade possível para poder tocar-lhe o coração. Porque muitos de nós, de facto, fechamos o nosso coração. Então, ele ajuda-nos a entender, Miramês, que não há primeiro nem segundo. A antipatia funciona, digo, em qualquer delas primeiro. Mas, como há sempre um mais esclarecido que o outro,
esse com certeza irá agir de forma diferente. Não vai reagir, vai agir. Ele vai, com certeza, ter mais propensão para o perdão, para a compreensão, para a aceitação, enquanto o outro entra numa guerra enorme consigo mesmo e vai destruir a pouca serenidade que ainda tinha. Nós sabemos que o ódio, a antipatia, a inveja, o ciúme, o rancor são próprios de espíritos ignorantes. E isto é algo que deve cair em nós. É próprio de espíritos que não pensam no efeito desses sentimentos em si mesmos. É como se cultivássemos e armazenássemos lixo dentro de nós. Lixo tóxico. Não é? Cultivar em nós estes sentimentos, alimentar estes sentimentos, é cultivar lixo dentro de nós. Então, se ainda alimentamos alguma antipatia por alguém, pensemos mais e desfaçamos logo este estado negativo na nossa vida, porque cada sentimento inferior que palpita em nosso íntimo é uma semente lançada no terreno mental e no coração de quem odeia, e por isso nós responderemos. Porque todo o nosso sofrimento nasce disso. Todo o sofrimento do ser humano nasce desses sentimentos que nós ainda alimentamos. Então, nós que aqui estamos e que compreendemos isto, que nos é dada esta possibilidade de compreender isso, de facto ainda somos mais responsáveis por aquilo que aprendemos. Mesmo que nós não tenhamos antipatia por ninguém, mesmo que ninguém antipatize connosco, nós somos também responsáveis por orar por quem ainda nutre esses sentimentos de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Então, Miramês nos lembra, o mundo está cheio disto mesmo, de ódio, de inveja, de orgulho, de egoísmo, de ciúmes, e isso que existe no mundo espera os nossos corações e as nossas consciências para laborarmos em favor, se mais não pudermos, com as nossas vibrações, com as nossas orações. Que nos lembremos do nosso modelo, do nosso guia, que ali no nosso placar temos recordado com algumas lembranças, com alguns apontamentos para a nossa memória, fixar aquilo que Jesus veio fazer com tanto amor, com tanta bondade e misericórdia. Veio e continua a fazer, porque os nossos irmãos espirituais trabalham em seu santo nome com todos nós.